Funding for this program is provided by Annenberg CPB to advance. Um grande renascimento religioso causado por um homem levado à beira do desespero. Uma explosão de intranquilidade social e um conflito político amargo. Juntos, eles deram aos velhos inimigos novos gritos de batalha e fizeram tremer a essência do cristianismo. A reforma, neste episódio de A Tradição Ocidental. E agora o professor da Universidade da Califórnia, Eugene Weber, em sua jornada através da história da civilização ocidental. Muito da história trata de reis, rainhas e batalhas, porque por um longo tempo a história girava em torno de reis, rainhas e batalhas. Os impulsos e personalidades dos príncipes e dos grandes homens que os serviam influenciaram a política, fizeram guerras, tratados e afetaram a vida de todos os outros. Este reinado foi suspenso durante parte da Idade Média, quando o poder foi restrito a um âmbito local. Mas, na transição do século XV para o XVI, os monarcas modernos e as monarquias modernas apareceram. Eles queriam ser poderosos e convenciam seus súditos de que realmente o eram, ou deveriam ser poderosos. Até seus anjos de guarda eram considerados mais importantes do que os anjos que cuidavam de pessoas de patentes menores. Houve Luís XI da França, que viveu no século XV. Fernando da Espanha, que viveu um pouco no século XV e um pouco no século XVI. E Henrique VIII da Inglaterra, que nasceu um ano antes de Colombo zarpar e morreu em 1547. Foram eles os pais do Estado moderno, que levaria séculos para ser aperfeiçoado. Mas desde o início, o Estado moderno buscava 4 tarefas maiores. Primeiro, garantir a obediência, neutralizar todos os desafios possíveis, obter o monopólio da força, manter a lei e a ordem, tornar a violência que ele exercia a única violência legítima. O que isso significava? Pode-se ver pelas execuções que aparecem proeminentes em muitas pinturas. A segunda coisa que o Estado tinha de alcançar era exercer controle sobre a vida econômica. Facilitar a circulação e troca de bens para abarcar o máximo possível da renda nacional. Terceiro, tinha que transformar a identidade patriótica da escala local para a nacional. Aqui vemos não apenas Henrique III da França, mas também o lírio, ou a flor de lis, que se tornara o símbolo da realeza francesa. E, finalmente, o Estado tinha que dominar ou controlar a vida religiosa da sociedade, ou, pelo menos, se aliar aos representantes da religião.
Já vimos que o surgimento do Estado moderno era dependente tanto do crescimento de uma economia moderna, de capital e livros de contabilidade como este, e de armas que a nova tecnologia tornava possível e a nova economia possibilitava adquirir. Mas também ele se deveu ao renascer da lei romana, que sobreviveu na Itália e que depois do século XIII se espalhou pela Europa, levada por advogados que tentavam reforçar o rei contra o clero e contra seus vassalos feudais. A lei romana tinha em si a ideia de um regente absoluto, o príncipe, cuja vontade era lei. Isso combinado com outro ideal clássico, o do herói, que é praticamente um deus, forte, benevolente e sábio. Essa figura real, heróica, iria encarnar o que hoje descrevemos como nacionalismo. Um sentimento de orgulho patriótico pelas origens e glórias passadas que seriam usadas para justificar o domínio presente e a grandeza futura. Durante o século XVI, italianos, espanhóis e franceses aprenderam a cantar a glória de seus países e glorificaram um personagem nacional ou uma língua nacional. Os humanistas alemães comparavam o passado alemão ao da antiga Roma e inspiraram esse arco do triunfo feito para o seu rei e imperador Maximiliano. As peças de Shakespeare louvavam a Inglaterra, desacreditando seus vizinhos e exaltando o sentimento patriótico. A referência ao passado, que inspirava o presente, podia também enfocar a figura ideal do príncipe que personificava seu povo e nação. Em teoria, o príncipe respondia à necessidade de uma autoridade central forte para impor unidade e ordem. Na prática, os interesses materiais da maioria dos príncipes eram servidos por mais lei e ordem. Mais leis e ordem melhoravam a renda. Renda regular pagava exércitos regulares que podiam impor mais lei e ordem e trazer mais renda, aumentando assim o poder central. Com a crescente centralização do Estado, a relação moderna entre a autoridade central e o súdito contribuinte individual começou a tomar forma. O mesmo aconteceu com as instituições representativas. Os conselheiros, parlamentos e propriedades que marcam o Ocidente moderno e que estão todas ligadas aos impostos. Quando estados e regentes não mais apelam para a ajuda de vassalos, mas para todos os súditos, eles precisam ganhar seu consentimento. Mas assembleias populares compostas de todos os cidadãos, como nas antigas cidades gregas, não eram possíveis onde o número de pessoas e a distância entre elas eram grandes demais. Então, como substituto da presença pessoal, desenvolveram o conceito de representação, a ideia de que certos homens, eleitos ou apontados, pudessem falar por outros homens, cidades ou estados. Algumas destas assembleias representativas tornaram-se instrumentos de oposição para a autoridade real. Mas, para a maioria, sua existência deu a territórios díspares um sentimento de unidade que não tinham antes. Votar em impostos e pagá-los não apenas afetava o bolso das pessoas, como afetava a mente também. Ao mesmo tempo, os príncipes precisavam de administradores. Na França, cujos reis eram melhor servidos nessas questões, havia 12.000 funcionários públicos em 1505, um para 1.250 pessoas. 400 anos depois, haveria um para cada 70 franceses.
E hoje, há quase tantos empregados estatais quanto cidadãos a serem administrados. Os príncipes também precisavam de soldados para apoiarem seus funcionários e, acima de tudo, para a guerra, que era a maior indústria de seu tempo, como frequentemente o é para o nosso tempo. Os príncipes também precisavam de representantes para negociações, para a diplomacia, que é a continuação da guerra por outros meios, e que nos séculos XV e XVI começavam a se desenvolver, junto com a lei internacional. Um código que governava as relações sobre os soberanos e estados soberanos. Enquanto isso, os conceitos medievais desapareciam. A Santa Sé não era nem sombra do que já tinha sido. O Papa era um príncipe italiano, comercializando as mercadorias que tinha. Indicações eclesiásticas, dispensas da aplicação da lei da Igreja para permitir o divórcio, absolver o adultério ou até o assassinato. Indulgências que ofereciam a remissão dos pecados em troca de atos valorosos, ou melhor ainda, em troca de pagamento. Quanto ao imperador germânico, como Sigismundo da Hungria, que foi coroado em 1411, ele não tinha poder de taxar ou impor sua vontade fora de seus próprios territórios. Ele era simplesmente o que dava o lance maior no leilão pela coroa imperial do Sagrado Império Romano. Em 1519, por exemplo, Carlos V, o rei da Espanha, foi o vencedor. Ele tinha o apoio das grandes casas bancárias, especialmente os Fuggers de Augsburg, que adiantaram grande parte do dinheiro para comprar os eleitores, e do Papa, que curiosamente recusou aceitar as garantias bancárias dos concorrentes de Carlos V. É deste ponto em diante que o poder do dinheiro ou do capital financiado domina o mundo. O poder financeiro criou os exércitos com os quais o novo imperador conquistou seus inimigos e manteve coeso seu imenso império. O avô de Carlos V, o imperador Maximiliano, não fora capaz de cobrar nada parecido a impostos regulares. Assim sendo, não foi capaz de manter nada parecido com um exército verdadeiro. Poucos reis, como Luís XI da França e Fernando de Aragão, tinham um exército. Mas Carlos V foi o primeiro imperador capaz de fazer isso. E, se condições econômicas modificadas desempenharam seu papel, uma nova perspectiva de negócios e uma aliança comercial desempenharam papéis igualmente importantes. O filho de Carlos V, Felipe II, que viveu de 1527 a 1598, não só era o rei da Espanha, como também assumiu a coroa de Portugal, que herdou da mãe. Ele reinava em um império bem maior que o da Roma antiga. Um império que se estendia da América até a Ásia. Imagine o tamanho deste império em termos do que a distância significava no século XVI. Uma viagem de Lisboa até Goa, na Índia, levava 18 meses. Uma viagem de Sevilha, na Espanha, até Lima, no Peru, levava 2 anos. E de Sevilha a Manila, nas Filipinas, que receberam esse nome por causa de Felipe, levava até 5 anos. Pode-se entender a observação de um vice-rei espanhol que dizia que se a morte viesse de Madrid, todos viveríamos até a velhice. Sem dúvida, se a morte viesse, viria por ordem escrita. O governo espanhol era um governo de documentos e da burocracia, que reorganizava os documentos. Os burocratas eram treinados em universidades, cujos números na Espanha triplicaram durante o século XVI, de 11 para 33, e que também estavam sendo abertas do outro lado do Atlântico. A Universidade de Santo Domingo foi fundada em 1538,
a primeira universidade das Américas, 100 anos antes da Universidade de Harvard. Outras se seguiram no México e no Peru. Era o fluxo de capital sob forma de ouro e prata da América que pagou pelas universidades e pela burocracia, que lubrificou as rodas do comércio e impulsionou a supremacia militar e política da Espanha durante os séculos XVI e XVII. O Império da Espanha na América tornou possível seu império na Europa. A nova aliança entre capital e Estado seria perturbadora para muitas pessoas, bem como o novo papel importante que o dinheiro desempenharia na vida de uma sociedade cujos membros haviam aprendido a viver sem ele, ou com muito pouco, por muito tempo. Havia ondas de especulação, ondas de falências, e estas não apenas afetavam os banqueiros e os mercadores, como também toda uma série de indústrias e empreendimentos dependentes, e, é claro, os trabalhadores. Esse foi o período crucial em que a Europa passou de um plano econômico mais ou menos estável da Idade Média para uma vida econômica que não é muito diferente da nossa. Uma vida onde o valor do dinheiro flutuava, o desemprego tornava-se endêmico e as cidades se tornavam superpovoadas. Preços que subiam e salários que diminuíam eram comuns por toda a parte. E o resultado disto foi ressentimento, intranquilidade, revoltas nas cidades comerciais, levantes camponeses e agitação dos nobres que sofriam com a inflação. A insatisfação social criada por esta insegurança e intranquilidade chegariam ao auge na Alemanha e nos Países Baixos, onde surgiria sob a bandeira de uma ideia religiosa. Em 31 de outubro de 1517, um monge chamado Martinho Lutero, que ensinava teologia de Wittenberg, na Saxônia, pregou nas portas da igreja do castelo 95 teses, ou seja, proposições ou argumentos contra o mau uso das indulgências e absolvições. O gesto de Lutero foi litigioso, mas não revolucionário. Propor um debate sobre teses teológicas era uma prática aceita. A linguagem de Lutero era perfeitamente apropriada para o debate acadêmico. E ainda assim, o eco de seu gesto sacudiria o mundo ocidental. Guerras e rebeliões religiosas invariavelmente envolviam conflitos políticos. Elas ofereciam a velhos inimigos novos gritos de batalha e contribuíam para novas e profundas causas de atrito. Conflitos religiosos devastaram a Alemanha até 1550. A França e a Holanda até a segunda metade do século, e jogaram a Inglaterra num caos político. Em uma geração, a veste sem costuras da cristandade ocidental rasgou. Daí em diante, os homens se dividiam tanto pela fé quanto por fidelidades políticas ou interesses econômicos. Essa foi a Reforma Protestante. Obviamente, uma disputa religiosa desta amplitude não acontece de repente numa sociedade não religiosa. O próprio Lutero é prova disso. Ele foi levado à beira da loucura pela incerteza, dúvida e culpa e o temor terrível de que nunca alcançaria a salvação. Até que percebeu que não é aquilo que você faz ou não faz, mas sim o que está dentro de você que conta. Sua fé em Deus e em sua salvação, seu perdão misericordioso gratuito, importam mais que as fraquezas, as falhas e as frágeis tentativas humanas de suplicar perdão.
Problemas que atormentavam Lutero e que o aterrorizavam antes dele encontrar sua justificação na fé. Essa ansiedade apaixonada também torturava e assustava muitas outras pessoas, o que as fez ouvirem Lutero quando ele encontrou uma solução para seus próprios problemas e ofereceu como solução para os problemas deles. Um modo de alcançar a salvação, que abriu novos mundos para mim, como colocou o pintor Albrecht Dürer. Outra prova de preocupação religiosa contemporânea é a arte gótica posterior, de um estilo ostensivo, que exibia para que todos vissem quanto dinheiro e quanta arte o homem investiria nos palácios de Deus. Mas a era do gótico ostensivo foi também uma era de devoção ostensiva. Foi uma época em que começamos a ver imagens de um Cristo sofredor e imagens do coração cercado por espinhos, que seriam seguidas pelo culto futuro do Sagrado Coração e fraternidades da paixão, que ainda sobrevivem hoje na América Central e do Sul e na Espanha. Havia também a devoção do terço, que era um modo de orar e honrar a Virgem, rezando os 150 Ave-Marias, e toda uma gama de outras práticas, glorificando a Senhora que aparecia cada vez mais como um canal da graça que seu Filho Divino ofereceu aos homens. E da Virgem, voltou-se para a sua mãe, Santana, que entrou em voga na virada do século XV e daí em diante, com o crescimento da teoria da concepção imaculada. Primeiro a da Virgem, e depois a de sua mãe também. Mesmo Erasmo escreveu que era devorado pela devoção a ela desde sua tenra juventude. Esse, incidentalmente, foi também um tempo em que muitos bebês, meninos, bem como meninas, eram batizados de Ana, como o duque francês e marechal Anne de Montmorency. Foi também um grande período de peregrinações, com Veneza promovendo uma nova indústria de peregrinações para a Terra Santa. As cortes da lei, algumas vezes, sentenciavam o culpado a uma peregrinação para um ou outro santuário, casos em que hoje se daria uma multa. Junto a isso, havia todo um culto de relíquias, vários objetos da vida dos santos, até mesmo partes de seus corpos. Ao mesmo tempo, a igreja imprimia indulgências e levava centenas de escritos, antes para os padres e depois para o público, traduzidos do latim ou escritos diretamente em francês, alemão, inglês, para a burguesia comum que ignorava o latim e para as mulheres devotas que sabiam ler. Se observarmos a arte da época, mal acharemos pinturas flamengas sem uma imagem devota presa à parede. Nos séculos XV e XVI, cada vez mais, Deus e os santos agiam muito de perto ao plano humano e o novo naturalismo dos artistas reflete uma familiaridade crescente ou desejo pela familiaridade entre os adoradores e os adorados. Esse foi um período no qual as artes plásticas ofereciam à imaginação a visão de um Cristo muito humano e, acima de tudo, muito bondoso, infinitamente misericordioso, sofredor e bom, muito próximo de homens e mulheres que podiam reconhecer suas próprias imagens nos painéis e pinturas, que por um tempo só haviam mostrado imagens de figuras idealizadas e superiores. Um Cristo muito humano. Uma Virgem Maria muito humana. Uma vasta família de santos. No geral, não fazia sentido nos séculos XV e XVI que as fontes de fé estivessem secando.
Não havia perda de interesse na religião e nenhuma hostilidade às velhas práticas. Pelo contrário, a impressão que se tinha era de muita devoção, com um grande interesse pelo divino, através de uma grande variedade de expressões. Mas ainda assim, pelo que se podia notar, também havia uma sensação de embaraço, de desconforto, uma certa aspiração vaga em direção a outra coisa que veio daquela nova classe que estava ascendendo, não só em riqueza, como em influência e status. Essas eram as pessoas que fabricavam, comercializavam e praticavam a lei nos centros urbanos crescentes. Os burgueses da cidade, que hoje descrevemos como a burguesia. No próximo programa, veremos como as preocupações e interesses deles iriam sacudir o mundo ocidental. Até lá. Funding for this program is provided by Annenberg CPB to advance excellent teaching. For information about this and other Annenberg CPB programs, call 1-800-LEARNER and visit us at www.learner.org.